E aí, galera do segundo ano, nós estamos aqui com a álgebra, né? De forma virtual. Infelizmente não podemos estar juntos, né? Mas de uma forma, vamos procurar de uma forma legal trabalhar com vocês os conteúdos que estão pendentes, né? A gente vai trabalhar aqui, lembrando que a gente já trabalhou com PA, PG, a gente concluiu o conteúdo de PG e a gente vai começar aqui o assunto de matrizes, né? Então, definição de matriz, né? Chamamos de matriz a todo conjunto de valores dispostos em linhas e colunas. Matriz é como se fosse a organização de um teatro, do próprio cinema, né? Quando a gente está chegando no cinema, o que acontece? A gente tem um bilhetinho lá indicando a fila, a coluna e a fila onde a gente vai sentar, né? Aí, representamos matrizes com letras maiúsculas no nosso alfabeto. Dada uma matriz A, a gente vai representar matrizes por letras maiúsculas, denotaremos cada elemento da matriz A por letras minúsculas, acompanhadas por IJ, onde esse I aqui ele vai indicar o número da linha e o J vai indicar o número da coluna desse elemento. Tá aqui, ó, por exemplo. Aqui é a montagem de uma matriz na sua forma genérica, né? Ó. Elemento A1, primeira linha, primeira coluna. Elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Aqui embaixo, ó. Segunda linha, terceira coluna, segunda linha, enésima coluna e assim sucessivamente. Só recapitulando, esse I aqui vai representar a linha em que o elemento pertence e o J vai representar a coluna que o elemento pertence. Tabela de elementos dispostos em linha e colunas, né? Como eu falei, ó, a matriz vai ser representada pela letra A, né? Onde esse M aqui vai representar o número de linhas que a nossa matriz vai ter e o N vai representar o número de colunas que a nossa matriz vai ter. Então, nós teremos aqui uma matriz M por N, né? A IJ está aqui, ó, onde o I é a linha em que o elemento A está e o J a coluna que o elemento A está. Tá aqui, ó, elemento da linha I, coluna J. Aí ele colocou como exemplo aqui, ó, elemento da segunda linha, primeira coluna. Aqui um exemplo. Uma matriz genérica 3×2 teria a forma. É importante você saber montar a matriz genérica, porque tem questões que ele vai dar uma formulazinha para que você possa montar a matriz. E para que você possa montar a matriz, você precisa saber montar ela de forma genérica. Tá aqui, ó. Como ela é 3×2, o que acontece? Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Aqui, ó. Elemento da primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Está aqui a minha matriz 3×2. Sempre nessa ordem. O que vem primeiro, linha. O que vem depois, coluna. Aqui são matrizes especiais, ó. Matrizes linhas e matrizes colunas. O que vai ser uma matriz linha? É uma matriz com uma linha. Tá aqui a matriz que tem uma linha. Ela pode ter N colunas, mas tendo só uma linha, ela vai ser chamada de matriz linha. Já uma matriz coluna, ela pode ter N linhas, mas tendo apenas uma coluna, ela vai ser chamada de matriz coluna. É só isso o conceito de matriz linha e matriz coluna. Tipos de matrizes. Uma matriz bastante usada, isso, né, que a gente vai trabalhar muito, é aqui a matriz quadrada. O que vai ser a matriz quadrada? É bem simples, né? É a matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas.
Vai ser uma matriz M por M ou N por N. Por exemplo, aqui, ó, a matriz C, essa matriz C ela tem 3 linhas e 3 colunas. Aí a gente pode dizer que é uma matriz de ordem 3. Nem precisa falar matriz 3 por 3. Como ela é quadrada, você fala matriz de ordem 3. Vamos ver aqui o que é uma matriz transposta. A matriz transposta é a matriz obtida trocando-se a linha pela coluna e vice-versa da matriz original. Está aqui a matriz A e aqui a matriz, a gente vai representar a matriz transposta com A e esse T aqui em cima. Então, o que é uma matriz transposta? Observa aqui, ó. Essa linha aqui, ó, ela vai virar essa coluna. Essa linha aqui, ó, ela vai virar essa coluna. E essa linha aqui vai virar essa coluna. Então, quando você troca as linhas pelas colunas, você vai obter uma matriz. Essa matriz vai ser chamada de matriz transposta. Quem é linha vira coluna, quem é coluna vira linha. Uma coisa bastante importante nas matrizes quadradas são as suas diagonais, né? Só vai ter diagonal as matrizes que forem quadradas. Nós vamos ter essa linha que está em azul aqui, ó, ela é chamada de diagonal principal. Essa diagonal aqui é chamada de diagonal principal. E essa outra diagonal que está em vermelho, ela é chamada de diagonal secundária. Importante vocês saberem essa ordem. A aqui inclinada aqui, ó, para o lado esquerdo é a diagonal principal e a outra diagonal é a secundária. Não esqueçam dessa ordem. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 3 ou uma matriz 3 por 3. Outros tipos de matrizes. O que vai ser uma matriz triangular? Uma matriz triangular é a matriz cujos elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zeros. Observe aqui, ó, essa linha aqui é a diagonal principal. Observe que acima dela, os elementos dela são todos iguais a zero. Quando todos os elementos de uma matriz acima da diagonal ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero, nós chamamos de matriz triangular. Vamos ver aqui o que é uma matriz diagonal. É só teoria, pessoal. Uma matriz diagonal é uma matriz cujos elementos localizados acima e abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Nesse caso aqui, tanto em cima como embaixo da diagonal principal, os elementos da matriz, tanto em cima como embaixo, vão ser iguais a zero. Em cima ou embaixo da diagonal principal. Tá vendo aqui a diagonal principal? Em cima, zeros e embaixo, zeros. Quando isso acontece, nós temos aqui uma matriz diagonal. Já aqui, a matriz identidade é uma matriz diagonal, certo? Cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. É uma matriz bastante especial e nós vamos usar ela lá na frente, no estudo determinante. Ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a matriz, é uma matriz diagonal, né? Só que ela é chamada de identidade porque todos os seus elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, matriz triangular, matriz diagonal e matriz identidades. É uma parte teórica, né? Onde vocês precisam estudar para saber quem é quem aí das matrizes, né? Matriz nula, é bem simples o conceito, ó. É uma matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Ó. Aqui nós temos uma matriz 3 por 4, né? Ó, 3 linhas e 4 colunas. Uma matriz nula, ela pode ser, ela necessariamente ela não precisa ser quadrada, certo? A matriz nula ela pode ser quadrada ou não, certo? Outro tipo de matriz aqui, agora é igualdade de matrizes, né? Quando é que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são ditas idênticas quando seus elementos correspondentes são iguais. Ó. Vamos supor que eu tivesse aqui matriz A e matriz B. Essa matriz aqui, ó,
o primeiro elemento o elemento da linha 1, coluna 1, é igual o elemento da coluna 1, da linha 1, coluna 1, é igual ao elemento da coluna 1, da linha 1, coluna 1, tá vendo? Pegar aqui embaixo, o elemento aqui, linha 3, coluna 2, ó, linha 3, coluna 2, que é a raiz de 2, ó, linha 3, coluna 2, ou seja, quando os elementos correspondentes são iguais, nós temos aqui duas matrizes idênticas ou duas matrizes iguais. Continuando aqui, o que é matriz simétrica? Uma matriz quadrada A é simétrica se e somente se ela for igual à sua transposta. Vamos analisar aqui, ó. Recapitulando o que é matriz transposta, quem é linha vira coluna. Aí eu tenho a matriz A e vou montar a transposta de A. Essa linha virou essa coluna. Essa linha, aqui ó, 5, 0, menos 8, virou essa coluna. Essa linha virou essa coluna. Observe, fizemos a transposta de A e as duas matrizes continuaram sendo iguais. Quando isso acontece, nós temos aqui matrizes simétricas. Outro tipo de matriz é a matriz antissimétrica. Uma matriz A é antissimétrica se somente se a matriz A for igual ao oposto da sua transposta. Está aqui a matriz A, matriz transposta. O que a gente fez? Essa linha virou essa coluna. Essa linha virou essa coluna. Essa linha aqui, ó, virou essa coluna. Aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Observe que os elementos aqui da matriz, tirando o zero, né? Que o zero é neutro, mas tirando os outros elementos, ó, menos 5, 5, menos 2, 2, 5 menos 5, menos π, π, 2, menos 2. Observe que os valores dos elementos dessa matriz ficaram opostos aos elementos dessa matriz. Quando isso acontece, nós temos matrizes antissimétricas. Outro tipo de matriz aqui é a matriz oposta. O que é a matriz oposta? É a matriz que se obtém de uma matriz A trocando-se o sinal de cada um dos seus elementos. Indica-se a oposta de A por menos A. Está aqui, ó. Matriz A, 4, 9, menos 6. A sua oposta, o que a gente fez? Trocou os sinais. Quem era positivo ficou negativo. Quem era negativo ficou positivo. Quem era positivo ficou negativo e o zero é neutro. Então, a matriz oposta é só trocar os sinais dos elementos da matriz que você vai obter uma matriz oposta à original que você tinha. Então, aqui vamos para as questões de sala, né, do livro de vocês relacionado ao assunto de matrizes. Para controlar a alimentação, uma pessoa fez uma pesquisa sobre a quantidade de energia de proteínas presentes em 100 gramas de alguns tipos de carne. Ela constatou que 100 gramas de filé de frango grelhado tem 159 quilocalorias de energia, 32 gramas de proteína. A sardinha assada tem 164 quilocalorias, 32 gramas de proteína. E o contrafilé grelhado tem 278 quilocalorias e 32,4 gramas de proteína. Na letra A, ele pede para vocês organizarem uma tabela. Essa tabela ela pode ser organizada de duas formas diferentes. Eu organizei da seguinte forma. Eu organizei uma tabela com duas linhas, ó, uma linha, duas e 3 colunas. Ou seja, respondendo a letra B, escreva uma matriz correspondente a essa tabela. Está aqui a matriz correspondente a essa tabela. Uma matriz respondendo a letra C, 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. Você poderia ter feito o contrário. Você poderia ter montar uma matriz 3 por 2, também estaria correto. Segunda questão. Uma rede comercial é formada por 5 lojas, numeradas de 1 a 5. A tabela a seguir mostra o faturamento em reais de cada loja nos 4 primeiros dias de janeiro. Então, o que acontece? Observe que cada elemento AIJ dessa matriz é
o faturamento da loja I, ou seja, vamos supor aqui, loja 1, 2, 3, 4, 5, e as colunas vão representar os dias. Ou seja, o I representa a loja e o J representa os dias. Na letra A, ele pergunta qual o faturamento na loja 3. Loja 3, ó, loja 1, loja 2, loja 3 aqui, ó. Qual o faturamento da loja 3 no segundo dia? No primeiro dia da loja 3, 3.010. No segundo dia da loja 3, 2008. Então, resposta da letra A, 2008. 2008 é o elemento 3, 2. Terceira linha, segunda coluna. Letra A aqui, letra B. Qual foi o faturamento da rede de lojas no dia 3? Ó? No dia 3 está aqui, ó. Esse é o dia 3. Aí ele quer saber o faturamento da loja. O faturamento da loja seria o somatório de 1.800 mais 1.740 mais 2.700 mais 2.300 mais 2.040. Seria o somatório da coluna 3. Ó. Fazendo esse somatório, você vai ter aqui um total de R$10.580. Seria o faturamento no dia 3. Das 5 lojas, né? Na letra C, ele pergunta qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias. Loja 1 está aqui, ó. Aí, faturamento no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. O que a gente vai fazer com esses 4 valores? A gente vai somar, ó, 1.950 mais 2.030 mais 1.800 mais 1.950. Está aqui o faturamento da loja 1 nos 4 primeiros dias, 7.730. Então, está aí a questão 2 respondida, né? Questão 3. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento A e J, lembrando I, linha, J, coluna, da matriz a seguir correspondente à temperatura observada no instante I do dia J. Na letra A, ele pergunta o seguinte, ele quer saber o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Analisando aqui a matriz, a maior temperatura está aqui, ó. Aí, qual foi o instante? Instante 2, ó. Instante 2, instante 1, instante 2. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ou seja, instante 2, quarto dia. Esse aqui seria o elemento 2, 4, segunda linha, quarta coluna. Já na letra B, ele pede a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Então está aqui, ó. Primeiro dia de observação, foi as temperaturas registradas, segundo dia, terceiro dia. Como ele quer a média, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses 3 valores aqui, ó, 38,6 mais 37,2 mais 36,1, dividir por 3, a gente vai encontrar que a temperatura média no terceiro dia aí foi de 37 graus, 37,3 graus Celsius. Está aqui a terceira questão respondida, né? Quarta questão. Essa quarta questão vai cair naquilo que eu disse a vocês. Ele vai dar uma relação matemática para você montar a matriz. Para você montar a matriz, ele vai ter que dizer qual é a ordem da matriz. Observe aqui que na questão que ele disse que a matriz A ela vai ser 3 por 2, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. E a lei de formação vai ser essa. A IJ vai ser igual a 1 quando o número de linha for diferente do J coluna. E vai ser I ao quadrado quando o número da linha for igual ao número da coluna. Primeira coisa que você tem que montar é a matriz genérica. A matriz genérica é essa daqui, ó, 3 por 2. Ó. 3 linhas e 2 colunas. Agora, para você montar os elementos da matriz, você vai ter que analisar. Tá vendo aqui o I e o J dessa aqui, ó? O I e o J daqui são iguais. Quando o I é igual ao J, a gente vai pegar o I, que nesse caso é 1,
e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 1, 2. O i é diferente do j. Quando o i é diferente do j, o elemento da matriz vai ser igual a 1. Aqui, ó, 2, 1. O i é diferente do j. Novamente igual a 1. E aqui embaixo, ó, o i, 2, o j, 2. Ó, 2, 2. Quando o i é igual ao j, você vai pegar o i e elevar ao quadrado. O i aqui da matriz é 2. 2 ao quadrado, 4. 3, 1, ó. O elemento 3, 1, linha 3, coluna 1, diferente, o i e o j igual a 1, o i e o j diferente igual a 1, ou seja, aqui 1, né? 1, aqui 4, 1, 1. A única alternativa vai ser a letra C. Observe como é uma matriz 3 por 2, você já anularia a letra A e a letra D, porque a letra A e a letra D são matrizes 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Então, olha, montou a matriz, monta a matriz genérica, substitui as relações na formulazinha dada e monta a matriz correspondente. Quinta e última questão. Se a matriz A é igual a esses elementos aqui e a matriz B é igual a 3, 12, 10, menos 1, calcule x vezes y, de modo que A seja igual a B. Lembra lá que para duas matrizes serem idênticas, ou seja, iguais, os elementos correspondentes também têm que ser iguais. Por exemplo, aqui, ó, aqui é o A11 dessa, tem que ser igual ao A1 dessa. Ou seja, x mais y tem que ser igual a 3. X menos y tem que ser igual a menos 1. Com isso, nós temos aqui um pequeno sistema. Pelo método da adição, o que a gente faz? Cancela o y com y, x mais x, 2x, 3 menos 1 dá 2, x igual a 1. Substitui na equação, coloco 1 aqui, né? No lugar do x, passa para cá, 3 menos 1 igual a 2. X vezes y é igual a 1 vezes 2, ou seja, igual a 2. Aí, pessoal, com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje, né? Estudem em casa e qualquer dúvida, né? A gente vai abrir um canal depois aí de dúvidas para poder facilitar aí a vida de vocês. Então, pessoal, um abraço e bons estudos.